terá sido essa a verdadeira aparência da Cleópatra, a rainha do Egito? E seria esse o rosto do imperador Nero, aquele que governou quando Roma foi incendiada? E que tal esse visual aí para o imperador Dom Pedro I, que foi um suposto galã famoso por conquistar mulheres? E a eterna polêmica, qual era a verdadeira face de Jesus Cristo? Como eram os cabelos dele, os olhos, a cor da pele? Bom, o que se sabe ao certo é que por trás desses rostos se esconde muita pesquisa e tecnologia. A reconstrução da aparência de importantes personagens históricos e até de seres humanos que viveram há mais de 10 mil anos. Os homens das cavernas é um desafio, mas que está avançando e se aproxima cada vez mais da real fisionomia que essas pessoas tiveram mesmo lá no passado. E muitas vezes é preciso recorrer a pinturas, imagens antigas, bustos, esculturas, para tentar reproduzir esses rostos. No entanto, esse trabalho também é feito a partir da ossada e, nesse caso especificamente, do crânio dessas pessoas, com um estudo aprofundado sobre as características físicas delas, para criar primeiro uma imagem tridimensional no computador e depois partir para a reconstrução facial propriamente dita. Isso também cruzando dados com os dos rostos de outras pessoas naquele contexto histórico, quer dizer, que viveram na mesma época, e também com as pessoas vivas hoje, para tirar uma média, digamos assim, de estatística mesmo. E esse trabalho, inclusive, é muito usado na identificação de criminosos, naquela divulgação dos retratos falados, né? E de vítimas também. E com a ajuda da chamada antropologia forense e da odontologia legal, é possível daí recriar rostos em 3D com detalhes impressionantes. Algumas reconstruções de esculturas em silicone, por exemplo, são assim hiperrealistas. Então, é todo um processo para fazer essa análise de volume, de dimensões e reconstituir os músculos, os tecidos do rosto. E com a observação dessa anatomia é possível, por exemplo, definir a posição dos olhos, o tamanho do nariz, a largura da boca, e o resultado é incrível. Foi esse processo que permitiu aos especialistas, por exemplo, descobrirem que o Dom Pedro I tinha uma deformação, uma pequena fratura nos ossos do nariz, portanto, uma lesão causada aí talvez por algum acidente. E é um detalhe muito importante para os peritos na hora de recriar o rosto do imperador. Aliás, os restos mortais dele foram exumados no ano de 2013, junto com os das duas esposas, a imperatriz Dona Leopoldina e Dona Amélia, que foi a segunda mulher. E para quê? Para fazer a análise de DNA, da ossada, das roupas, enfim, todas as informações. E foi assim que a equipe, liderada pela historiadora e arqueóloga Valdirine Ambiel, descobriu que o corpo da Dona Amélia estava mumificado e muito bem preservado, com os cabelos e até com os cílios ainda tudo intacto. Daí foram feitos vários exames, raio-x, tomografia, ressonância magnética, com o que foi possível até descobrir sobre as doenças que eles tiveram e tudo mais. E o Dom Pedro I tinha epilepsia, morreu de tuberculose e também fraturou 4 costelas. Era todo quebrado, até porque andava muito a cavalo, né? E foi assim também a partir dos estudos da múmia do Tutancâmon, aquele faraó do Egito que morreu muito jovem, aos 19 anos, que se soube que ele sofria de uma doença genética, provavelmente porque o pai e a mãe dele eram irmãos. E essa doença causava inflamações nas juntas. E ele também tinha o pé necrosado, não andava direito, tinha até malária. E hoje é um dos rostos mais conhecidos do Antigo Egito, graças à tecnologia. O próximo passo agora é ainda mais ambicioso. Gente, esse pessoal quer recriar a voz, o timbre da voz que essas pessoas tinham antigamente. Mas para isso, claro, é muito trabalho ainda pela frente. É preciso reconstituir, por exemplo, a laringe, a faringe, o tamanho do pulmão, a expansão dele, enfim, tudo que pode interferir na voz de alguém. Mas esse aí é o futuro. E quem sabe daqui a alguns anos a gente vai poder ver aí em algum museu uma réplica em tamanho natural do Napoleão Bonaparte, por exemplo, falando ainda por cima. Já pensou?